Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver a derivada das funções trigonométricas inversas. Então, na verdade, o que a gente vai precisar aqui é saber as derivadas das funções trigonométricas, né? E também saber a regrinha da derivação implícita. Então, sabendo essas duas coisas, a gente já consegue encontrar as derivadas das funções trigonométricas inversas. E se vocês não se lembram muito bem dessas funções, tem um vídeo aqui meu falando sobre isso. Então, as funções trigonométricas inversas são as funções Então, essas aqui são as funções trigonométricas inversas, né? E o que eu quero saber, como eu já falei, é as derivadas dessas funções aqui, tá? Então, a gente vai começar com a função arcosseno de x. Então, quem aqui é a derivada da função arcosseno de x? Tá? Então, bom, se eu chamar de y na função arcosseno de x, né? Como eu sei que essa função aqui é a função inversa da função seno, e se eu aplicar seno de ambos os lados, né? Então eu tenho seno de y igual a seno de arco seno de x, só que agora seno de arco seno, né? Como são funções inversas, elas vão se cancelar e o que vai sobrar aqui vai ser simplesmente x. Então eu tenho que seno de y é igual a x. E aí, de novo, né, a mesma história de quando a gente calculou a derivada da função exponencial, a gente vai utilizar essa equação aqui, né, vai aplicar a derivação implícita para encontrar quem é o y', né, que é isso daqui. Então, aplicando a derivação implícita, né, como é que funciona a derivação implícita? Eu vou pegar essa equação aqui e aplicar a derivada de ambos os lados. Então, desse lado aqui eu tenho a derivada de uma composição, né? Aqui eu tenho seno de y de x. Então, derivada de uma composição, derivada da função de fora, derivada da função seno, isso é cosseno, aplicado na função de dentro, né? Que é o y vezes derivada da função de dentro, derivada de y. E isso tudo é igual a derivada de x em relação a x, isso é 1, né? Ou seja, eu tenho que y', isso daqui é igual a 1 sobre cosseno de y. E agora, se eu voltar para x, né? O meu y, ele é arcosseno de x. Então, isso daqui é 1 sobre cosseno de arcosseno de x. Então, a derivada, né? O y', que é a derivada da função arcosseno, ele é 1 sobre cosseno de arcosseno de x. Tá? Então, essa daqui é a derivada. Agora, claro, isso daqui não é uma expressão tão bonita assim para essa derivada, né? Para a derivada da função arcosseno, tá? Eu posso simplificar isso daqui. E como é que a gente vai simplificar isso daqui? Tá? Eu vou olhar, isso daqui é a mesma coisa que isso, né? Então agora eu vou olhar para essa expressão aqui, tá? E para simplificar isso tem duas formas essencialmente, tá? Ambas, né? Em ambas as formas eu vou ter que olhar para essa expressão aqui. Então eu tinha y igual a arcosseno de x, o que é a mesma coisa que seno de y igual a x. Bom, né? Eu tenho seno de y, isso é igual a x, e eu preciso do cosseno. Então como é que eu vou encontrar o cosseno de y? Uma maneira de fazer isso, né, como eu falei, uma maneira é utilizar a identidade cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Né? Eu sei quanto vale o meu seno, né? Ele vale x, eu vou substituir aqui e eu consigo encontrar o cosseno. Então, se eu isolar o cosseno, né? Isso daqui vai ser raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Né? Passei esse cara para cá e tirei a raiz, então deu isso daqui. E aí, portanto, né? Como o meu seno ele vale x, então isso daqui vai ser 1 menos x ao quadrado. Então, ou seja, né, esse carinha aqui, 1 sobre cosseno de y, ele vai ser simplesmente 1 sobre essa coisa aqui, que é raiz de 1 menos x ao quadrado. Tudo bem?
Então, né, a derivada da função arco seno de x, isso é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E deixa eu explicar para vocês a outra forma de encontrar quanto vale o cosseno de y, né? Bom, se o meu seno de y igual a x, de novo voltando para essa expressão aqui, né, eu vou construir um triângulozinho, onde aqui eu tenho o meu ângulo y e aqui eu tenho 90 graus. Então agora, né, o que quer dizer seno de y igual a x? Né? Bom, se esse ângulo aqui é o meu y, então seno de y é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu colocar aqui x e aqui 1, nesse triângulo aqui, vale essa igualdade aqui. Né? Seno de y é cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, seno de y é igual a x. Né? Então, agora se eu tenho esse triângulo aqui, eu posso me perguntar, bom, o que é cosseno de y nesse triângulo? Né? Cosseno de y vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu preciso encontrar esse valor aqui. E para encontrar esse valor, eu posso aplicar Pitágoras. Né? Então, se eu chamar esse daqui de A, eu tenho que 1 ao quadrado igual a A ao quadrado mais x ao quadrado. Né? Então, ou seja, A ao quadrado é 1 menos x ao quadrado, ou A igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí o cosseno de y, então ele vale cateto adjacente, que é raiz de 1 menos x ao quadrado, sobre a hipotenusa, que é 1. Né? Então, raiz de 1 menos x ao quadrado é a mesma coisa que eu encontrei aqui desse lado. Então, agora, entendendo como a gente calculou essa derivada aqui, calcular as outras derivadas, né, as derivadas das outras funções trigonométricas inversas, vai ser muito parecido. Então, por exemplo, para a função arco cosseno de x, quanto é que vale essa derivada aqui? Então, de novo, né? Se y é essa minha função arco cosseno, então, né, aplicando cosseno agora de ambos os lados, eu vou ter cosseno de y igual a cosseno de arco cosseno, vai se cancelar e vai sobrar só x. Então, de novo, eu cheguei naquela expressão, né, que eu tinha aqui com a função arco seno. Então, essa daqui, né, essa expressão aqui, essa igualdade, eu vou derivar de ambos os lados, né? Derivação implícita. Então, derivada em relação a x de cosseno de y igual a derivada em relação a x da função x. Essa derivada aqui de novo, né? Composição aqui. Derivada da função de fora, menos seno, aplicado na função de dentro, vezes derivada da função de dentro, é o y', igual a derivada de x em relação a x, que é 1. Né? Ou seja, y' é menos 1 sobre seno de y. Né? E aqui de novo, né? Eu tenho cosseno de y, isso vale x, eu preciso do seno de y, eu posso fazer isso daqui, né? E aí vocês podem escolher se fica mais fácil encontrar cosseno assim, né, para vocês, ou dessa forma aqui, montando esse triângulo. Então vamos utilizar isso daqui, né? Então, eu tenho cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então, eu preciso do seno, então eu vou isolar o seno aqui. Então, isso quer dizer que seno de y é raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y, mas cosseno de y vale x, então isso daqui é raiz de 1 menos x ao quadrado, e aí, portanto, né, se seno de y vale isso, menos 1 sobre seno de y é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, de novo, né, está aqui a derivada da função arco cosseno de x. E notem, né, que a derivada da função arco cosseno deu igual a menos a derivada da função arco seno de x. Vamos calcular só mais dois exemplos, né? A derivada da função arco cosseno de x, melhor, a derivada da função arco tangente de x. Então, quanto é que vale essa derivada? Né? Mesma coisa, né? Então, se y vale arco tangente de x, então, aplicando tangente de ambos os lados,
eu tenho que tangente de y igual a x. E aí, aplicando a derivada, né? Então, derivada em relação a x de tangente de y, daqui igual a derivada em relação a x de x. Derivada da tangente é secante ao quadrado de y, né? Função de dentro, vezes derivada da função de dentro igual a derivada de x em relação a x. Isso é 1. Então, ou seja, né, y', isso vale 1 sobre secante ao quadrado de y. Agora, secante de y, né? Secante de y, isso é 1 sobre cosseno de y. Então, aqui eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado de y, né? Porque é secante ao quadrado. E aí, isso daqui é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de y. Então, de novo, né? Se tangente de x vale, se tangente de y é igual a x, quanto vale cosseno de y, né? Ou cosseno ao quadrado de y. Tá? Então, aqui, de novo, né, eu posso utilizar esses dois métodos aqui para encontrar quanto vale o cosseno. Tá? Agora, nesse caso aqui, eu vou utilizar montar aquele triângulo. Então, de novo, aqui eu tenho o ângulo y. Agora, o que quer dizer tangente de y ser igual a x? Bom, tangente de y é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se isso tem que ser igual a x, então aqui vale x e aqui vale 1. Né? Então, tangente de y, cateto oposto sobre o adjacente, igual a x. Então, agora, né, se eu tenho esse triângulo aqui, eu preciso do cosseno de y. O que é o cosseno de y? O cosseno de y é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Então, nesse triângulozinho aqui, quanto vale a hipotenusa? Né? Então, Pitágoras, a ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, a igual a raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, portanto, né, o cosseno de y vale cateto adjacente, que é 1 sobre a hipotenusa, então 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. E aí, portanto, cosseno a ao quadrado, né, vai ser isso daqui ao quadrado. Então, isso é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? E aqui está, então, né, a derivada da função arco tangente de x. Né? A derivada da função arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, a última derivada que a gente vai calcular é a derivada da função arco secante de x. Tá? Então, mesma coisa, né? Se y é igual a arco secante de x, então, se eu aplicar secante de ambos os lados, né? Eu vou ter secante de y igual a secante de arco secante. Vai se cancelar, vai sobrar só x. Tá? Só que agora aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. O que é secante de y? Secante de y é 1 sobre cosseno. Então, essa coisa aqui, né, é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de y igual a x, ou, né, se eu passar o cosseno para cá e o x para cá dividindo, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre x igual a cosseno de y. E agora, nessa expressão aqui, eu vou aplicar a função arco cosseno de x. Então, né, se eu aplicar arco cosseno de ambos os lados, eu tenho arco cosseno de 1 sobre x. Isso daqui é igual a arco cosseno de y. Vai se cancelar, vai sobrar só o y. Então, aqui, duas coisas interessantes. Né? Primeiro, é que a gente encontrou uma identidade para as funções arco cosseno e arco secante. Né? Que arco secante, né, que esse é o meu y, ele vai ser igual a arco cosseno de 1 sobre x. Né? Arco secante de x é a mesma coisa que arco cosseno de 1 sobre x. Agora, né, se eu sei que a derivada, que arco secante é a mesma coisa que arco cosseno de 1 sobre x, a derivada de arco cosseno eu já calculei. Então, eu posso utilizar isso. Né? Então, a derivada em relação a x de arco secante de x, como a gente viu, arco secante é a mesma coisa que arco cosseno de 1 sobre x.
Então, isso é a derivada em relação a x de arco cosseno de 1 sobre x. E agora aqui eu tenho a derivada de uma composição de funções, né? A função arco cosseno composto com a função 1 sobre x. Então, isso vai ser derivada da função de fora, né? Que é a função arco cosseno. Então, derivada da função arco cosseno a gente acabou de calcular, que é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Só que nesse caso, né, como aqui é a regrinha da cadeia, é a derivada da função arco cosseno aplicada na função de dentro, que é 1 sobre x. Então aqui eu vou ter 1 sobre x ao quadrado. E vezes derivada da função de dentro, derivada de 1 sobre x. Isso é menos 1 sobre x ao quadrado. Então isso daqui, né, menos com menos vai se cancelar. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado, raiz de 1 menos 1 sobre x ao quadrado, né? Que é isso daqui. Então aqui eu posso colocar tudo sobre x ao quadrado. Então aqui eu vou ter x ao quadrado e menos 1, né? Então isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado menos 1 sobre raiz de x ao quadrado. Agora, raiz de x ao quadrado, isso é módulo de x. Então, 1 sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado menos 1 sobre módulo de x. Então, agora isso daqui é a mesma coisa que módulo de x sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado menos 1. E agora, módulo de x sobre x ao quadrado, né? O que vai ser isso? Bom, isso é módulo de x e x ao quadrado eu posso escrever como módulo de x vezes módulo de x, né? Não importa que o sinal do x for positivo ou negativo, isso daqui sempre vai ser positivo, que é a mesma coisa que isso daqui, né? Módulo de x vezes módulo de x. Agora, cancela aqui, sobra só 1 sobre módulo de x. Então, isso daqui, né, vai ser 1 sobre módulo de x raiz de x ao quadrado menos 1. E aí está a derivada da função arco secante de x. Tá? Então, todas essas derivadas a gente pode encontrar dessa forma aqui, né? Utilizando derivação implícita. Então, sabendo isso, eu sei calcular quem são as derivadas dessas funções.